Já imaginou ter um chapéu lindo com a mini que parece comprado, mas foi você mesmo que fez? Eu vou te ensinar e também como fazer texturas em papéis para presente fácil e barato pro Dia das Mães. E ainda tem uma mágica super divertida. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Dá oi, amor! E aí, galera? O vídeo de hoje tá muito legal. Vocês sabem que o Dia das Mães tá chegando, então vai ter lembrancinha e vai ter cartão super especial pro Dia das Mães. Vai ter pintura também, gente. Vou pintar um chapéu, vai ficar incrível. E tem o que hoje também, amor, que você me falou? Vai ter uma mágica. Vai ter uma mágica? Só que é uma mágica diferente. Uma mágica diferente? A gente vai mostrar depois, não Vamos agora. mostrar depois. Eu quero começar, amor, esse vídeo de hoje super especial junto com a nossa marca Mimo Crafts, uma parceira aqui do canal, onde todo mês eu ensino alguma coisa diferente pra vocês com as máquinas deles. E hoje a gente vai usar a Mimo Embossing, gente. Eu vou fazer esse cartão aqui. Olha que coisa mais linda. Dá pra acreditar que é super fácil, super simples de fazer isso aqui, amor? Olha, tá cheio de textura. Tá cheio de textura, fica super lindo, muito fácil de fazer, vocês vão amar, então bora lá começar. Pra essa ideia eu imprimi esse molde pra fazer um cartão super lindo. Aqui desse lado tem a medida com um corte interno pra escrita e aqui do lado um outro detalhe pra colar na capa. Mas vamos começar recortando esse retângulo aqui. Pra isso eu vou usar o papel Color Pop da Mimo na cor preta. Ele tem 180 de gramatura e eu vou recortar na medida de 15 por 21 centímetros. Depois eu vou identificar o centro desse retângulo e vou vincar com uma régua e boleador. Feito isso, é só dobrar o cartão ao meio. E esse papel aqui não vai ser simples, tá? A gente vai decorar para dar aquele charme e deixar um luxo. Para isso eu vou usar esse molde aqui para embossing da Mimo. Ele é cheio de corações e vem assim como se fosse uma pasta, com todos esses coraçõezinhos aí em relevo. Aí é só colocar o cartão dobrado mesmo ali no meio e fechar o molde. Para passar na embossing da Mimo, eu uso essa base branca, coloco a parte do molde do cartão ali por cima e posiciono ainda por cima o acrílico. Vai ficar assim, ó, como se fosse um sanduíche. E essa daqui é a nossa Mimo Embossing e ela faz milagre, gente. É aqui nessa parte aqui que eu vou encaixar o sanduíche para fazer o efeito no papel. E tem a manivela para girar e é muito fácil de fazer. É só colocar ali na frente desse jeito aqui, como eu falei, e ir girando a manivela. Vou fazendo isso devagar até chegar ao final do outro lado. Depois giro a manivela novamente ao contrário para deixar essa marca ainda mais forte. E o legal, gente, é que a Mimo tem vários moldes super lindos para criar cartões personalizados, scrapbook, lembrancinhas e muito mais. E eu decidi passar no papel preto e colorido outros moldes que eu tinha aqui para vocês verem o resultado. Olha só esse aqui com patinhas de cachorro, gente, que coisa mais fofa. Também fiz com essas estrelinhas aqui que é super legal e já imaginei muita coisa para fazer assim. Ah, e você pode usar o relevo para dentro ou para fora, como preferir no seu trabalhinho manual. E olha esse outro com bolinhas. Cada molde deixa esse relevo aí sensacional. E tem também o de listras. Eu amei, gente, todos eles. É muita ideia para agregar valor visual e tátil aos meus projetos. E bora lá ver o coração como ficou. É só abrir o molde e retirar o papel. E olha que incrível, gente. Eu vou fazer um cartão para minha mãe e ela vai se apaixonar por todo esse detalhe especial. E como o cartão eu decidi fazer preto e com relevo, eu decidi recortar um retângulo no papel branco, deixando assim com as bordas arredondadas. E vou colar ali por cima na parte de dentro para poder escrever a mensagem de amor para minha mãe. E vou separar para criar agora mais um detalhe. Usando a outra parte do molde que eu disponibilizei, eu vou recortar essa faixa aqui que vem com corações vazados. Viro ao contrário e vou usar essa fita banana da Mimo, gente, que já vem na cor preta para projetos mais escuros como esse. E ele vem assim, ó, em rolo e posso cortar na medida que eu vou usar. Ah, e pode recortar tranquilamente com a tesoura profissional da Mimo, porque a lâmina é antiaderente, permitindo cortar materiais com adesivo sem que a cola estrague ali a lâmina. Não fica nada grudado, é demais, né? Tudo pensado para deixar o nosso trabalho ainda mais fácil. Recortei tirinhas finas e fui colando em toda a volta dessa faixa aí com corações. Depois é só retirar a película de todos eles e colar papel colorido atrás para deixar os corações com cores. Eu decidi fazer um de cada cor, então usando papéis coloridos da Color Pop Mimo, eu recortei tirinhas na medida do coração e fui colando assim lá atrás. As cores escolhidas foi para fazer um arco-íris com a faixa azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Aí passo cola gel aí atrás de tudo e vou colar na frente do cartão. E olha como ficou perfeito. Esse relevo com a fita preta deixou o cartão bem sofisticado e os corações com profundidade transformou tudo
tudo em luxo. Viu só? Com materiais da Mimo dá pra fazer de tudo pra papelaria criativa. E eu sempre tô trazendo dicas pra vocês aqui fazer em casa ou empreender. Agora que você já conhece esse material, pode se inspirar e criar muita coisa legal. E me conta aí nos comentários o que você achou desse cartão. Você acha que sua mãe gostaria de receber um desse? Tcharam! Gente, esse cartão ficou tão incrível que parece aqueles comprados em papelaria, não parece, amor? Parece mesmo. É muito legal de fazer e eu vou deixar aqui embaixo o site da Mimo Crafts, que é loja.mimocrafts.com.br, para vocês irem conhecer esses materiais, e tem muito mais estampa, muita coisa linda para vocês se inspirarem e fazerem também. E agora, amor, eu vou fazer uma pintura de um chapéu para poder usar e também quero que fique com cara de algo comprado, amor. Dá para acreditar? Será que eu vou conseguir? Eu acho que consegue. É um desafio super diferente e eu vou amar fazer com vocês. Bora lá! Para essa ideia eu vou ensinar como transferir um desenho para outra superfície para poder pintar, gente. Então eu imprimi a mini que eu queria e vou colocar dentro de uma pasta transparente. Prendo bem a imagem com os pedacinhos de fita crepe e por cima eu vou colocar um pedaço de fita crepe maior para começar a copiar esse desenho. E inicialmente é só isso mesmo, tá, gente? Pegar uma caneta esferográfica comum e ir fazendo todo o contorno do desenho. Esse aqui é o método mais barato de fazer essa transferência e super funciona. E quanto mais detalhes você desenhar, mais coisa vai conseguir transferir para outra superfície. Com a mini aqui já toda desenhada na fita crepe, eu vou retirar e olha só como fica o desenho bem certinho ali, gente. Agora é só aplicar lá aonde eu quero transferir o desenho. E a ideia de hoje é decorar um chapéu de verão. Eu comprei esse assim, todo branco e simples, mas vou tirar essa fivela aqui para poder desenhar. Escolhi aqui o lado que eu quero e posicionei a fita crepe, a mini bem certinho onde eu quero fazer. E o segredo aqui é levantar um pedaço da fita, desenhar ali por dentro onde já tem o desenho, refazer praticamente o contorno ali por dentro e essa caneta esferográfica aqui de dentro vai virar como se fosse um carbono. E toda vez que eu virar ao contrário e refazer o desenho, vai repassando para a superfície. E como a fita crepe é colante, dá para ir fazendo aos poucos e mantendo o desenho sempre no mesmo lugar para ficar tudo bem certinho. Risco um pouco e colo novamente, refazendo o desenho ali por cima para a tinta ir ficando no chapéu. Quanto mais lisa e clara a superfície, mais perfeita vai ficar essa transferência, tá? Aqui nesse caso, o meu chapéu ele é todo marcadinho, todo trançadinho, sabe? Então o desenho ficou bem clarinho, mas eu consigo ter mais ou menos a noção de cada parte e vou repassando com a própria caneta para deixar ele mais visível. Nessa parte aqui, se você tem o dom de desenhar, pode fazer direto, tá, gente? É ainda melhor. Eu prefiro fazer essa técnica pra mini ficar bem perfeitinha. Se eu fosse fazer a olho, não ia ficar muito legal não, tá? E como eu quero que o meu chapéu pareça que foi comprado, esse é o melhor método. Me conta aí se alguma vez você já usou essa técnica. E quando tiver tudo terminado, é só tirar a crepe e começar a pintar. Para isso, eu vou usar tinta para tecido da Tech Bond. Começo com a cor vermelho groselha e um pincel fino e vou aplicando e pintando todo o laço e roupinha da mini que é nessa cor. Como esse tecido do meu chapéu tem os furinhos, eu deixo o pincel com bastante tinta e vou dando batidinhas para a tinta penetrar e preencher todos os espaços para ficar bem lindo. Além disso, eu vou respeitando todos os limites das outras cores e espero secar a cada camada. A próxima cor que eu vou usar é a trigo, gente, que eu uso para pintar o rostinho da mini, seguindo a mesma ideia, tá? Preenchendo com bastante tinta os espaços ali entre cada trançada até completar toda a parte nessa cor. E olha só, gente, por mais que o meu chapéu é branco, eu uso a tinta branca da Tech Bond também para pintar as bolinhas e as luvas da mini. Assim dá um destaque ainda maior e facilita depois na hora de fazer o contorno, porque fica tudo preenchido igual. E por fim, eu vou usar a cor preta. Primeiro eu vou pintando todas as partes que precisam de preenchimento, como o nariz, o olho e os bracinhos. Depois, com muito cuidado, eu vou refazer todo o contorno da mini, cobrindo todas as marcas ali que ainda ficou de caneta e dando mais vida pro meu desenho. Eu acho incrível como o contorno tem esse poder sobre o desenho. A imagem parece que salta aos olhos e fica ainda mais linda, né? Com tudo praticamente pintado, eu faço um detalhe final com um ponto de luz no nariz e no olho, usando a tinta branca. E assim, tá pronta a mini da paz e amor. Eu amo essa imagem dela e ficou muito linda no meu chapéu. Pra finalizar, eu coloco a fivela novamente lá e agora sim, tá pronto. Nem dá pra acreditar que eu mesma que fiz. E com a qualidade das tintas da Tech Bond, ficou sensacional. Eu amei demais. E agora eu tenho um chapéu super estiloso pra chamar de meu, andar por aí e fazer fotos lindas. E todo mundo vai perguntar aonde foi que eu comprei. Chapéu pronto, gente. Vamos ver na cabeça como fica aí, amor? Fiquei estilosa? Ficou, gostei. Dá pra ver, gente? Olha, ficou super lindo. E eu que sou apaixonada pela Disney, tem aqui a Minnie. Podia ter feito o Mickey também, o Pateta. Já pensou em encher esse chapéu todo? Ia ficar legal também, gente, mas eu amei demais. E agora, antes da gente ir pra próxima ideia, eu queria muito fazer um pedido pra vocês, que é algo super especial, muito
fácil pra você fazer, que é deixar o que, amor? O like. Deixe o seu joinha, super rápido, não custa nada. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. E agora a gente vai pra próxima ideia ou a gente vai fazer uma magiquinha agora, amor? Hoje é bem legal. Isso aqui é uma fita métrica comum. Aquelas que a gente tem de costura? Isso, Pode de costura. abrir? Pode mostrar pra galera. Isso aí, tem os números, tudo aí. Isso aqui, o que é? Peraí que eu tô examinando a fita. Tem nada. Tem nada. Clips. É um clips, Que bonitinho. certo? Sim. E aí, eu vou fazer uma previsão. Uma previsão. Eu escrevi nesse papel uma previsão. Qual que vai ser o número que você vai escolher? Ah, eu tenho que escolher um número aqui? Exatamente, você coloca o clipe. E você vai acertar o número que eu escolhi? Sei. Ah, duvido. Peraí, deixa eu Vai ver. lá, escolhe o número, mostra pra galera. Vou pôr bem no meio aqui pra galera ver. Nesse papel aqui tem... Escolhi um número aqui. Quer mudar? Eu vou mudar, gente, só pra confundir mais o Então Rick. tá, ó, você vai mudar. Vamos ver. Não. Deixa eu ver. Ai, que dúvida aqui, tá? Escolhe. Escolheu? Escolhi. Tá, então você escolheu 84! 84, É, certo? Poderia ter escolhido qualquer número. poderia. E tá escrito 84 aí dentro? Olha só, vou mostrar pra galera então. Ah, quer mostrar pra você? Daí, deixa Mostra o pra foco galera. tá aqui atrás. Vamos ver se tem o número 84. Errou, amor. Não errei não. Você achou que você ia acertar? Como que você ia acertar? É porque eu esqueci de avisar. Vai somar o número da frente e o de trás. Tá aqui 84 automaticamente com o número aqui atrás. Deixa eu mostrar pra galera. Mostra pra galera. 84, aí eu somo com o 67. Isso. Peraí, deixa eu abrir a calculadora, que eu somei devagar. 84 mais 60... Gente, 151. 151, foi a minha previsão. Ah, mentira, amor. Como que você fez? Quer que eu conto já pra galera? Eu quero, ou deixa Ó, pro final. Quem tiver em casa, Ah, já pode fazer. me Qual que é o conta. segredo? Me conta. Vamos contar já pra galera, bora. O segredo é que, na realidade, qualquer número que você escolhe vai dar 151. Como assim? Qualquer número. A soma sempre vai dar 151? É, pode ser que alguma ou outra fita dê um número diferente, né? Tipo 152. Vamos ver. Vou fazendo um número óbvio aqui. Escolhi o 100 e atrás adivinha que número tá? 51. 51 é 151. Mas será que todos, amor, que eu escolher vai dar? Todos vão dar. Deixa eu ver. Vou escolher mais um, gente. Chuta um número aí, gente. Deixa eu ver. Fala um número, amor. Ah, coloca 10. 10. Ah, 10 é fácil de achar. É 10 Por aí, ó. favor. 10 mais 141. 151. Ah, gente, que divertido. Eu acho que essa mágica que você consegue fazer em casa, que você vai enganar todo mundo. Nossa, é muito legal, amor. Eu quero fazer mais um, deixa eu ver. 120 mais 31, 151. 151. Ah, gente, tá aí o truque. Dá pra você brincar, se divertir em casa. É só ter uma fita e um clipe e se divertir com todo mundo. E agora, amor? Posso já ir pra próxima Bora. ideia? Essa ideia também é feita de papel, também especial pro Dia das Mães, pra você fazer uma lembrancinha super fofa. Bora lá! Pra essa ideia eu vou usar o Color Pop da Mimo. Ele é um papel de excelente qualidade, vem com 180 de gramatura e dá pra fazer muita coisa legal. E eu escolhi pra fazer essa caixa aqui a cor vermelha. E eu vou disponibilizar pra vocês esses moldes aqui. Eles precisam ser todos recortados no Color Pop vermelho e onde tem esses pontilhados do molde é tudo pra ser vincado. Então eu corto essa primeira parte aqui e vou vincar um pedaço ali na base, fazendo como se fosse uma aba. Para isso eu vou usar régua e boleador. Também vou disponibilizar para vocês esse molde aqui com desenhos. Esse é só imprimir e recortar para decorar o papel vermelho e dar um estilo incrível pro seu trabalho. Para essa parte eu vou recortar a escrita Love e vou colar com cola gel ali por cima. Ele fica com a borda toda vermelha do papel aparecendo e fica lindo. Feito isso, é só dobrar ali na base a aba que eu fiz com o boleador. Separo e as demais partes eu também recortei com o Color Pop vermelho e vou colar essa estampa agora com corações, tanto o triângulo quanto o retângulo. Tudo fica com essa borda vermelho e super lindo. As partes pontilhadas eu já vinquei e vou dobrar. Essa aqui fica nesse formato e são 2 vezes que eu vou fazer, porém de lados invertidos, ficando assim, ó. Separo e faço por último essa base aqui. Já colei a estampa de corações ali na frente, já vinquei tudo e vou dobrar desse jeito para começar a montar a minha caixa envelope. Passo cola ali na borda por
por cima no lado avesso dessa parte e vou colar aquela primeira parte com a escrita Love pra cima. Depois passo cola nas duas laterais e vou colar as duas abas menores desse jeito aqui, nesse formato, com um triângulo apontando para baixo. Próximo passo é colar as abas laterais maiores lá por trás da parte maior. Desse jeito não vai ficar a aba ali tampando o detalhe lá da frente, fica assim bem escondidinho. E aí é só finalizar colando ali na frente, montando essa caixa como se fosse um envelope. E fica super lindo, né? Separei agora e fiz uma tag mais que especial, escrito Mamãe Te Amo. Recorto ali em volta, deixando uma fina margem branca para dar um detalhe e ficar assim uma etiqueta bem charmosa. E para colar lá na minha caixa, eu vou usar fita banana da Mimo. Ela já vem assim toda cortada em quadradinhos para facilitar a minha vida. Aí eu peguei 2 pedacinhos, colei um de cada lado, retiro a película e vou colar na minha caixa. Prontinho! Olha só que fofa, gente! Essa caixinha dá para você colocar presentinhos ou encher de chocolates para dar para mamãe. Com certeza ela vai amar esse presente super fofo. É uma ideia simples, fácil de fazer e fica um charme. E o Dia das Mães não pode passar em branco. E a mamãe sempre vai lembrar desse carinho. Tcharam! Uma caixinha de envelope para você colocar o presentinho da mamãe aqui. Ficou incrível, amor. Eu tô apaixonada, nem sei se isso aqui vai aguentar esperar pra minha mãe receber, hein? Você vai querer comer tudo? Eu vou dar o cartão pra minha mãe e o chocolate eu como e guardo a caixa. Eu quero saber de você em casa qual foi a sua ideia favorita de hoje. Teve o cartão pro Dia das Mães, a caixa envelope, teve o chapéu da Mini e a mágica também com a fita métrica. Me conta aí o que você mais gostou. Eu vou encerrar o vídeo com o chapéuzinho, amor. Eu quero agradecer a Mimo Crafts por estar mais um vídeo aqui com a gente, criando muita coisa legal, é muito material de qualidade pra gente fazer muita ideia, né, amor? É isso aí. E tem mais algum recadinho? Agradecer a todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de sempre de vocês estarem aqui com a gente. E a gente vai ficando por aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!